Boa noite, teleinternautas. Boa noite a todos vocês que acompanham sempre a emissora UpTV, a primeira emissora da região do Grande ABC. E estamos todos reunidos, vários empresários, vários convidados especiais nessa noite para falar para você, diretamente para o nosso público-alvo, síndicos e condôminos, né? Trouxemos aí, preparamos com muito carinho várias pautas super importantes, com muita informação, muito conteúdo. Hoje no programa teremos entrevistas, dicas, consulta jurídica para vocês, vários assuntos muito legais, lógico, sempre pensando em levar a melhor informação para você, para todos vocês síndicos. Começamos então o nosso primeiro quadro, o quadro de entrevistas, né? Que quem comanda esse quadro é Mauro Andrietto, que eu já dou o meu boa noite. Mauro, tudo bem? Boa noite, Liliana, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que pouca gente conhece, que é a incorporação de um condomínio. O que acontece? A gente fala de condomínio, a gente fala de síndico, nós falamos de prédios, de condomínios horizontais, verticais, enfim. Mas, na verdade, não falamos ainda como que eles acontecem, de que forma que eles são pensados para que vocês possam habitá-los, né? Habitá-los com qualidade. E, para isso, nós trouxemos os nossos convidados de hoje. Isso mesmo, é o Luiz Bueno e Raquel Minelli, eles que são diretores da Incorporação Predial Bueno Corp, que eu fico muito feliz em recebê-la de novo, né, Raquel? Ela que esteve presente no último programa, ABC Talentos, falando sobre mulheres empreendedoras. Ela é uma super mulher empreendedora e está aqui voltando para falar sobre síndicos, condomínios e incorporações. Muito boa noite, muito feliz com você aqui. Muito obrigada por estar aqui novamente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Seja bem-vinda, viu? É com grande satisfação que a gente vem. E a gente está sempre de portas e corações abertos para voltar sempre que vocês precisarem. Todos nós. E Luiz também. Luiz, muito boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar no programa para falarmos dos nossos empreendimentos. Com certeza, Luiz. Muito obrigado. Então, aí nós estamos aqui com o Luiz, com a Raquel. A Raquel, ela é administradora de empresas. O Luiz, assim como eu, é arquiteto e design. Então, a gente sofre aí um pouco essa coisa da construção civil aqui no Brasil, que não é fácil para ninguém, e não é fácil muito antes de vocês morarem, não é fácil lá de trás. E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Então, Raquel, a gente estava falando sobre a incorporação, né? E as pessoas acham que assim, né, o prédio nasce pronto, ele nasce vendendo, né? Quando na verdade é bem mais complexo que isso. Existe toda uma preparação, um cuidado para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, desde a prospecção, escolha do terreno, lugar certo. Mas conta um pouco mais dessa história. Na verdade é um processo, quando a gente vê um prédio pronto vendendo, fala, nossa, é um prédio pronto. Agora, o trabalho que se teve antes de chegar naquele ponto de começar a vender, porque venda já é um estágio assim gostoso para o incorporador, porque ele começa a ver dinheiro, né? Verdade, até então né? ele investiu muito tempo para que realmente a coisa acontecesse. E o processo todo envolve o poder público. Então, você tem que passar e seguir leis, burocracias mil, né? Mas, assim, é legal falar desde o começo. Como é que começa um condomínio? Como é que você idealiza? Tudo começa no planejamento. A gente poderia até dividir, assim, uma fase de planejamento, que é a parte dos planos. Aonde começa o plano? Eu vou escolher um terreno. Quero fazer, a minha especialidade é um empreendimento de alto padrão. O que eu vou trabalhar com o popular. Eu quero fazer realmente um empreendimento para atingir a classe C e D, então eu vou procurar um terreno que se enquadre nesse perfil de negócio que eu estou buscando. Então, hoje, por exemplo, a gente está aqui no ABC, mas em São Paulo já não tem mais praticamente terrenos. Não, o interessante é que você tem que casar essa procura com as leis de zoneamento. Quer dizer, não é simplesmente, eu gostei daquele terreno e vou comprar aquele terreno. Tem Isso, de você, uma garimpagem do de programa. você ver um terreno, até ele conseguir falar esse terreno serve para aquilo que você realmente pretende, você tem que fazer uma análise muito grande. Primeiro você tem que ver o zoneamento do terreno. Depois você tem que analisar a matrícula do terreno, documentação, fazer o levantamento dos proprietários. Sem surpresas futuras, né? Se não tem alguma coisa naquele terreno, tanto por parte dos proprietários, como por parte da prefeitura. De repente, aquele terreno, a prefeitura tem um projeto de desapropriação para um parque, para uma escola, para uma creche, ou vai fazer uma duplicação de vias, e exatamente aquele seu terreno será desapropriado. vai ser desapropriado. Então,
esse é um trabalho que a gente faz que é uma prévia se o terreno realmente tem condições. A partir do momento que você definiu que o terreno tem condições de atender aquele teu projeto, você vai partir para a parte financeira, que é a parte comercial. Eu tenho que negociar esse terreno, tá certo? Eu tenho que incluir esse terreno no custo do meu projeto. É assim, o mercado aqui eu vou vender uma casa de 1 milhão. Então eu vou colocar de 1 milhão todos os meus custos, todas as minhas despesas, taxas, impostos, emolumentos, opa, fechou a conta. Quando é 1 milhão é até mais fácil. E quando é para vender por 150, aí se você bobear, a conta não... Você vai, né? Você está na metade das despesas e o dinheiro já acabou. Então é uma engenharia financeira que a gente realmente tem que fazer. Raquel, como é que é para você, mulher empreendedora, trabalhar no meio de incorporação, né? Porque a gente geralmente vê homens nesse comando. Né? E ainda mais uma mulher elegante como você, né? Você sabe, é tranquilo, né? Porque eu tô nessa área há muito tempo, né? Eu tô nessa área desde 89. Olha só. Então, quer dizer, a gente já aprendeu muito e tem que saber como lidar, né? Porque, na verdade, a gente está falando de prédio, de construção, de concreto, mas a gente faz negócio com pessoas. Sim. Atrás de um dono de um terreno é uma pessoa, tá certo? Quando eu vou na prefeitura aprovar o projeto, eu vou falar com uma pessoa. Sim. Quando eu vou vender, eu vou lidar com pessoas. Então, é sempre pessoas. E em situações, às vezes, de estresse, de conflito, em situações, porque nem tudo dá certo, né? Fazer um empreendimento é administrar problemas. Inclusive, esses problemas, esses erros, fazem parte da conta, né? Exatamente. Desde o desperdício da obra até Exatamente. um possível erro, uma coisa... Claro que a gente tenta não errar, né? A experiência faz a gente... na construção civil. A experiência faz a gente errar menos, mas não te isenta de errar, não errar. E, né? Você melhora um pouquinho a sua perspectiva, porque você fala, isso aqui eu já fiz no passado, não deu certo. Então você já vai para um outro, você já pula essa etapa da experimentação e já passa para outro detalhe. Pois com um bom projeto, o que eu chamo de um bom projeto? Ele é bem pensado, no papel a gente pode errar. Isso aqui é uma qualidade, né? E testar várias coisas, tal, até chegar naquele projeto que realmente nos interessa. E desse projeto sai um memorial descritivo que inclui todos os materiais que serão utilizados, que vai para essa conta, né? Porque você tem que fazer a conta em cima disso. Então, se você vai trabalhar com um produto mais barato, você tem que ser mais criativo, tentar fazer o melhor... Quanto mais econômico, mais criatividade você tem que ter. Eu acho que sim. É que nem a dona de casa para fazer o arroz, feijão e a mistura. Não é verdade. O dinheiro curto, tem que ter mistura. Mas tem que estar sempre gostoso, né? Tem que estar sempre gostoso. Com aquela cara de gourmet, né? A gente não tem muita fartura, então a gente faz uma coisa gourmet para ficar bonitinho. É isso. E a mesma coisa na construção civil, a gente tenta fazer o melhor possível com pouco. A dificuldade traz uma oportunidade de você repensar como fazer aquilo sem muita facilidade, porque tudo é tão difícil. E a nossa mercadoria mais cara é o dinheiro. Claro. O dinheiro, né, se você aplicar mal num projeto desses, você talvez não tenha um retorno mesmo vendendo bem e tudo e rápido. Se você não conseguir equacionar a sua engenharia financeira, você pode perder dinheiro nesse negócio. Eu, como arquiteto, sempre apostei numa coisa que se fala muito, mas pouca gente sabe aplicar isso, que é o sustentável, que é o reciclado. Quer dizer, existem hoje materiais alternativos muito interessantes e conseguir um resultado muito bacana. Dentro dessa linha, que é um empreendimento que a gente tem que pensar na parte permeável do terreno. Hoje, São Paulo, o ABC, você olha, está tudo permeável. O solo está totalmente... Não tem vazão de água, não tem lugar para realmente para as coisas. Está totalmente... Quer dizer, esse é um projeto que você, quando você idealiza um empreendimento, você tem que dar vazão para o verde, você tem que pensar em árvores, você tem que pensar quanto custa um condomínio, por exemplo, plantar as árvores dentro da sua área de lazer. Não custa nada. E aí nós vamos chegar no que não interessa ao nosso público, né? Que é o condomínio. Luiz, o que você diz aí da formação do condomínio? Ele quer que eu fale. Você tá vendo, né, Mauro, como as mulheres mandam, né? Você sabe como é que né? Olha, não, mas não. Mas ele apoia. O que é importante é que a gente apoia, não é? A gente apoia tudo. É tudo em comum acordo aqui.
Então, Raquel, porque aí nós chegamos ao que o público conhece. Depois chegou das... lá aquele stand de vendas Exatamente. maravilhoso, parece que chegou ali por um passe de mágica, e aí nós vamos comprar, aí tem os financiamentos, e chegamos nesse ponto onde se constitui o verdadeiro condomínio. Antes disso, era importante só falar o seguinte, quando você termina de aprovar o projeto, você tem que registrar o teu projeto na prefeitura. Então, por exemplo, se antes você tinha um terreno de 10 mil metros, quando você aprova o projeto, você passa a ter um terreno com 300 unidades, por exemplo, 500 unidades. Isso é o registro da incorporação, que seria individualizar as unidades. Sim. Aí depois eu vou vender essas unidades. Nossa. E a pessoa, quando vai no stand de venda comprar um apartamento, ela está comprando juridicamente uma fração ideal daquele empreendimento. Mas é muito difícil. O leigo, por exemplo, numa reforma, alguma coisa, sofre demais, porque as leis são confusas, as leis são antigas, a legislação toda é uma legislação bastante antiquada. Só para você ter uma ideia, a legislação do condomínio, sabe quem instituiu a incorporação e condomínio? Dezembro de 64. Pois é. Você conhece o Humberto Castelo Branco? Já ouviu falar? Agora, em 2003, eles fizeram uma readequação no novo Código Civil. Eles fizeram uma readequação. Não na parte de incorporação, que continua exatamente igual. Eles tiraram 27 itens da lei dos condomínios. O condomínio foi que mudou. É uma matéria que a gente ia até trazer no próximo programa, uma matéria a respeito de zoneamento. Estão fazendo uma história agora com zoneamento e tal. Mas é uma confusão danada. O problema do zoneamento é que ele é dinâmico. Por exemplo, o processo hoje não é igual a aprovar um projeto há 10 anos atrás. Sim. Porque é um processo que a prefeitura tem essa capacidade e habilidade de interesse próprio, ela pode mudar o zoneamento de acordo mas com fica o seu naquela interesse. coisa, não fica aquela coisa meio parecida com as multas de trânsito, né? Fica. É uma coisa meio por aí, quer dizer, é uma coisa aleatória que realmente não beneficia o construtor, o consumidor, nem nada. Aí, bom, muito bem. Vamos deixar esse papo outro dia e vamos falar um pouco da constituição do condomínio. Como é que foi? Depois dessa matrícula, como é que funciona? Então, aí você vendeu as unidades. Eu estou com a minha matrícula individualizada, todo mundo comprou, a obra está pronta, eu vou entregar as chaves. Eu tenho um outro processo da prefeitura que chama-se Habite-se, que também é uma outra etapa a cumprir. É aí que a prefeitura vai pedir todas as guias, todo o imposto bonitinho, se você não recolheu durante a obra, o INSS, você não tem condição de tirar o Habite, né? Muitas vezes, não vou, tem que fazer tudo direitinho. Gente, o certo é fazer direitinho, tudo certinho, ter tudo na mão para apresentar, para evitar problemas. Depois disso, você vai entregar as chaves para os moradores. Eu vendi o meu prédio, o prédio está construído, nós vamos fazer a constituição do condomínio, que nada mais é do que uma instituição jurídica que vai regulamentar o funcionamento daquele condomínio. Ele é amparado pela lei e, ao mesmo tempo que você faz a instituição do condomínio, você faz a convenção, que é o regulamento interno do condomínio. Cada prédio pode ter um, diferente desde que não fira a lei maior, né? A lei estadual, federal e municipal. Isso, cada um pode ter o seu. Então, quer dizer, cada um tem a sua particularidade, né? Desde que não fira nenhuma outra lei estadual, municipal ou federal. Exatamente. Né? Então aí se constitui o Aí nós chegamos no condomínio depois de tanto. Você tá vendo? Gente, a gente fala aqui em 2 minutos. Percurso longo, né? Mas para chegar num condomínio, às vezes pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos. É normal do empreendimento que 2 anos. 2 anos. 1,5 a 2 anos. Esse é um prazo normal de um terreno que não tem tantos problemas, digamos assim. E sendo que uma boa parte disso, infelizmente, é documentação. A gente, você tenta acompanhar a obra com a documentação, mas a documentação sempre é um problema que se observa em todas as obras, né? E até o Habite-se final, que ele é um documento importantíssimo, senão você não constitui condomínio. Exato. E muito difícil de você conseguir. São muitas vistorias, são muitas... Né? Se você for fazer corretamente, porque, gente... Temos que fazer corretamente as coisas, sabe? Tem muita gente que oferecem muitas coisas, muitos atalhos. Atalhos só trazem confusão, problemas futuros, dor de cabeça. Porque uma hora paga. Uma hora você vai pagar.
Você vai pegar o atalho hoje e amanhã você vai ter que voltar Resolver aqui esse atrás. problema, né? Não tem jeito. Então é melhor a gente fazer direitinho, assim como a Raquel está falando, porque é o que vai te trazer melhor caminho. tranquilidade no seu patrimônio, né? Porque é um patrimônio, né? Perfeitamente. Mesmo você checando tudo que você sabe que você tem que checar, de repente apareceu um fator surpresa. Por exemplo, uma nascente no meio do terreno que você não viu. Nunca imaginou Alguém que tava... jogou terra lá, você não viu. Estava embaixo de uma casa demolida. garagem que estava lá e quando demoliu apareceu. Hã? A parte de Também, árvores, né? você não pode derrubar uma árvore. Né? Não, você faz um projeto arbóreo, que a gente chama. Tem árvores que você pode retirar e replantar. Troca Fala assim, uma mas você permuta. tira 5, você tem que plantar 100. É mais ou Eu menos, sei, a é proporção. bem essa proporção. Mas pode, algumas. Os mananciais da cidade também, nós estamos fazendo aprovação. Os mananciais é terrível. É uma unidade a cada 250 metros. E tem um mundo de exigências, árvores, enfim. Por isso que tem esse monte de invasão. Eles são exigências Exatamente. que proporcionam o malandro, o cara que vai fazer a invasão, que vai vender terrenos que não podem ser construídos. Infelizmente, isso é triste, mas é verdade. Pra gente encerrar, né, ela tem um projeto muito bacana que eu não quero que ela vá embora sem falar, porque é um projeto muito lindo e que a gente está unindo forças aí, tentando buscar novos parceiros, né, para realmente realizar, que é um grande sonho dela. Eu queria que você falasse bem resumidamente pra gente encerrar, porque aí fica a ideia aí no ar, né, quem quiser fazer parte vai ser muito legal, né, Raquel? Perfeito. É um projeto de transformar a habitação de interesse social num negócio social. Então, é um projeto que precisa de parcerias, nós precisamos de terrenos, precisamos de arquitetos, precisamos de construtores, porque, nesse caso, a união realmente faz a força. Faz, né? Né? Então, em vez da gente pensar em lucro de empreendimento, a gente reinveste no projeto. A ideia é que a gente consiga atingir o maior número de pessoas, que não são poucas, que precisam de uma habitação decente para morar. E a gente consegue fazer. Tem métodos construtivos interessantes, é questão de boa vontade, planejamento, que a coisa funciona. Muito obrigado pela Obrigada presença de pela vocês, oportunidade, eu que agradeço. Raquel. Foi um... Luiz, Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Bom, Raquel, você vai ser sempre convidada, você é sempre bem-vinda na emissora UpTV, trazendo um pouco da sua experiência, né? Luiz também, por favor, vocês fiquem à vontade, a gente pode montar outras pautas, trazer mais informação, porque você viu, né, que a mulher entende de tudo aqui, a Raquel, né? Então, assim, vai ter que voltar. Então, eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho a você, Mauro, muito obrigada também pela sua participação no programa, e fiquem ligados que já já a gente volta com mais um quadro de debate aí com um super convidado. Fiquem aí, já já a gente volta. Até mais.
Olá pessoal, estamos de volta aqui na Up TV com mais um quadro no programa Sim Solution. Vocês estiveram aí no último quadro, né? Estivemos falando com o Luiz, com a Raquel, falando sobre incorporações e agora vamos fazer um debate realmente diferente. Todas as vezes nós trazemos síndicos para estar representando. Hoje nós trouxemos profissionais, né, especialistas e também os nossos 2 apresentadores estarão participando desse debate, porque é um tema realmente de suma importância para todos vocês. Quem vai estar respondendo todas as perguntas é o Dr. Nelson Luiz Raspes, ele é psicólogo e especialista em dependência química. E quem comanda esse programa agora, esse quadro, é o Mauro Andrietta e o William Gonçalves. É com vocês, vamos lá. Boa noite, gente. Novamente aqui, depois de alguns pedidos, uma matéria importantíssima. Nós tivemos em outro programa, comentamos, né, alguns assuntos a respeito de drogas em condomínios. E o Dr. Nelson, ele nos esclareceu e nos preocupou muito. Então tivemos algumas perguntas de síndicos então resolvemos fazer uma extensão desse programa, um assunto tão relevante, tão importante com os nossos filhos aí, esses adolescentes maravilhosos, né? Que adoram nos surpreender, né, doutor? Estamos aqui com o William Gonçalves também, né, William? Que é um dos apresentadores. Não, tá ótimo, Mauro. É uma satisfação estar participando desse debate. Acho que é muita informação, sempre informação importante. A gente está levando isso para os condomínios, estendendo isso para os condomínios. E dúvidas, né, para serem tiradas. William, você, por exemplo, você como diretor de condomínios, que atua há tantos anos, né, deve ter realmente já vivenciado algumas experiências, algumas histórias aí. Por isso também a importância da sua presença hoje nesse debate, né? E o doutor Rafael, que é advogado, que aos olhos da lei tem as suas observações, né, doutor? Porque é um assunto difícil, né? Porque é um assunto que envolve não só uma legislação antiga, é uma coisa complexa, envolve a parte social, envolve a família. É um tema bem complexo, realmente. E hoje nós vamos tratar desse assunto, conversando aqui com o doutor Nelson. Nós estamos falando sobre a evolução, né, da droga dentro dos condomínios. Como é que a gente faz para ajudar, como reconhece, até que ponto que é uma experiência da adolescente e quando passa a ser um problema social de fato. A sociedade mudou muito a mentalidade, né? Naquela época dos anos 60, 70, quando tinha aqueles shows de rock, tudo, aquela época já rolava muita coisa de drogas, né? Já visto Woodstock, etc. Né? Tal. Mas vamos dizer assim, de 30, 40 anos para cá, principalmente nessa atualidade, a coisa chegou num agravante que não tem mais freio. Não se tem mais freio, porque as drogas hoje em dia são de fácil acesso, qualquer um compra, começa, pode ser tanto na adolescência quanto na fase adulta, e hoje em dia, além disso, qualquer pessoa que você vá numa festa, no mínimo álcool tem que ter. Tudo bem, existe o tráfico, que é o que abastece isso tudo, mas aquela figura do aliciador, do traficante, parece que, de uma maneira geral, se espalhou de uma forma que você vai na festa, meu filho é adolescente e tem festa regado a álcool o tempo todo, eles fumam já muitos, apesar das campanhas anti-tabagismo, fumam cigarro, aí vem algumas variações que parecem inofensivas, que nem o narguilé, e outras atividades que vão dando uma certa importância social para essas crianças e daí a coisa evolui drasticamente. Sim, né? Sim. É aquela velha história de experimentar espuminha como era há muitos anos atrás, né? Mas eu acho que assim, com essa mudança de visão social, com essa mudança de visão de família, de conceitos, de crenças e valores, a mentalidade da sociedade mudou muito. Então, hoje em dia, tudo para eles é normal, tudo é tranquilo, é liberado. Então, não tem mais... Os pais... Na verdade, é o seguinte, o que me impressiona muito ainda, apesar de ter crescido muito a conscientização da questão da dependência química, mas tem pais que não sabem o que é uma dependência química. Não, na verdade, os pais não sabem nem com quem os filhos estão andando. A verdade é essa.
Os filhos falam que vão para uma festa de aniversário. É, Hoje em dia não é nem mais rave que eles vão. sim, a HP, né? As HPs, né? As HPs, Vão nos HPs, que exatamente. são É. verdadeiros inferninhos, assim, eu de boa, eu levo meu filho, eu faço que, não, mas pai, vai estar lá a mãe, o pai, e às vezes o pai e a mãe desse pessoal que está na HP é conivente, o que é pior, né? É conivente com o álcool, com tudo, como sendo uma benesse social para o filho. Sim, Então, sim. então fazem essas festas, cobram por elas, a pessoa compra ingresso para essas HPs, paga aí 20, 25 reais, tal, com direito à bebida e tal. E é open sexo, bar, né? drogas e rock and roll, né? Não, hoje em dia não é mais rock and roll, é funk, entre outras eletrônicos em geral. coisas. Principalmente eletrônico. E Principalmente drogas e eletrônico. sexo e descontroladamente, né? Descontroladamente. Eu acho, e com muitas vezes a conivência dos pais, acho engraçado. Por exemplo, você, William, que você lida direto com o síndico, né? Já deve ter chegado a Gonçalves Imóveis, né? No momento de trabalho lá, você ter que resolver algumas situações, né? De chegar até você algumas situações como essa. Como que o síndico, ele lida com isso, normalmente, você sabe? Nós tivemos já algumas experiências onde em particular, posso citar um caso que assim, houve bastante ação por parte do condomínio, né? Porque existe uma coisa, Liliana, quando o condomínio ou o síndico começa a tomar ciência que começa a existir um círculo vicioso, né? Acontecendo as drogas, a maioria dos condomínios não querem se envolver. Primeiro ponto, tem medo. Uhum. Eles têm medo de se envolver. E tem outros que têm mais coragem de se envolver. De repente ele tem mais domínio sobre as situações, né? Então teve casos que eles envolveram até a gente da Polícia Federal. Mas o negócio não era com as crianças. Era pegar os jovens, o flagrante, e responsabilizar, trazer os pais para a responsabilidade. Porque aí existe a responsabilidade do condomínio, né? Juridicamente falando. Então não adianta o adulto querer lá dentro do condomínio aplicar moral, o que é certo ou errado para o jovem. Eu não vou nem escutar você direito. Você tem que envolver os pais. Eles são os responsáveis pelos jovens dentro do condomínio. Uhum. E aí sim, se os pais não tomassem as ações, não tomassem... Com a gente da Polícia Federal, que a gente fez uma vez isso daí lá. Aí sim ia ser tomadas atitudes drásticas em relação aos pais que são os responsáveis. Eu sei que teve pai lá no dia seguinte que começou a botar jovem para trabalhar. E pais que às vezes sabem que o filho tá lá fazendo as bestas, eles não querem se envolver. Acho que é fase. Doutor Rafael, juridicamente quem responde são os pais e criminalmente mesmo, aí não tem história, né? Sim, também temos que lembrar também a figura do síndico, né? Se o síndico for conivente, como o William disse que em alguns casos existem síndicos coniventes, ele também pode responder. Se ele não tomar uma iniciativa, se ele não buscar aí ajuda dos pais ou da autoridade policial, né? Ele pode sim responder por algum dano que ocorrer ali dentro do condomínio, por alguma repressão que ele deveria ter feito e não fez. Então, doutor, nesse caso específico que eu estou citando, eles precisaram envolver um agente policial. No caso desse prédio foi Polícia Federal, um agente lá que tinha conhecimento e tal. Porque se o síndico chega para um pai, ele é um proprietário, o síndico que ele é um proprietário como um outro morador que é proprietário também. A pessoa acaba encarando como, você está querendo dar moral, como a minha educação perante os meus filhos, que eu não sei educar meus filhos, sabe? Eles começam a entrar nesse tipo de nível de discussão. E quando você envolve, pegou flagrante, ó, é assim, assado, como é que vai ser? A gente pode agir agora desse jeito, ou vamos dar uma segunda chance e vocês agirem dessa forma. Então, houve uma atitude enérgica. Só passar a mão na cabeça fica difícil acontecer alguma coisa. Vamos partir do princípio também de que o síndico ou a síndica, subsíndica e subsíndica também são pais. Uhum, sim. Então, se eles também não se colocarem numa posição, e isso pode acontecer comigo, e eu sou uma figura referência aqui no condomínio, que moral que eu vou ter para conversar com o pai a respeito disso? O grande problema é que ainda partimos daquela ideia de que ninguém está preparado que isso vai acontecer. Todo mundo sabe que tem, mas acho que para ele não vai acontecer.
uma filha vai engravidar, vai usar droga, vai vai traficante, alguma coisa do tipo. Bom, agora pegando na questão da dependência química propriamente, né? Veja, a dependência química propriamente é uma doença que se a gente também eu sempre parto do que eu tenho que falar para todo mundo que o que é a dependência química? Dependência química é uma doença incurável. A gente fala, mas como incurável? Incurável. É para o resto da vida. A partir do momento que você inicia, ela já é progressiva. Ok? Ela é progressiva e não tem cura. Eu atendo atualmente pessoas, recentemente veio um paciente que recaiu depois de 20 anos limpo. O que para ele foi uma vergonha gigantesca perante a esposa, a filha, etc., porque depois de 20 anos a pessoa se ilude achando que tudo bem, eu posso tomar um golinho que não tem problema. Porque para eles tudo é motivo. Se o time ganhou, é motivo de comemorar, de beber, se perdeu também. E aí entra num ciclo vicioso que realmente não tem fim. E aí, se começar a partir da adolescência, até antes da adolescência, da pré-adolescência, que hoje em dia com 11, 12 anos já temos relatos, inclusive a respeito disso, vai chegar uma hora que ele vai atingir um patamar maior. Por quê? Porque aquilo que ele vem consumindo de início, que é o álcool, a maconha, cigarro, que também são drogas, apesar de ser lícitas, o álcool e o cigarro, ele vai querer outras drogas daqui para frente, que é para ter o mesmo efeito. Por quê? Libera-se no cérebro, pela neurociência isso é explicável, libera-se o hormônio do prazer, da satisfação. Uhum. E as endorfinas, né? Exatamente. E o organismo, o sangue, a mente vai ficar mais tolerante às substâncias mais pesadas, entendeu? Vai ficar mais... então, é por isso que se vai para outras drogas. Só para ter um dado estatístico na atualidade, dados recentes agora que eu peguei nesse mês ainda, 5% da população mundial, equivalente a 264 milhões de pessoas, a partir de 12, 13 anos, já fizeram uso de drogas. Ou continuam na dependência química. É um número considerável, partindo também do princípio de que, em média, uma recuperação efetiva a partir de 1 ano, 2 anos em diante, é de 20% a 30% só. De pessoas que conseguem ter uma recuperação realmente efetiva. E a recuperação é um controle, na verdade, né? Não é uma cura exatamente. Né? Não, na verdade não é cura, Mauro, porque é uma doença incurável. Então, a partir do momento que a pessoa ela aceita que ela tem um problema, sim, já é um grande passo. Que ela aceita um tratamento, que na maioria, 99% dos casos, é internação, para desintoxicação. Uma internação dura no mínimo 1 mês, dependendo da instituição. Tem instituições que chegam a 1 ano, 2 anos. Né? Saiu da instituição, tem que seguir todo um roteiro de descondicionar comportamento, para não, por exemplo, está tendo o jogo de futebol do time dele. Ele não vai no bar, costumeiramente, beber como ele fazia antes. Ok? E é aquilo que nós estamos falando também, é se afastar dos amigos da droga, né? Que não são amigos. Que não são amigos, lógico que não. Nunca foram, Mas né, na elas- verdade. E nem serão nunca. Na verdade, são codependentes. Eles ficam o tempo todo ali trocando uma certa licença poética de consumo de droga, né? O boteco, é parte de papo de boteco, né? Eu acho isso fundamental. O cara tem que se afastar mesmo de tudo, senão não consegue, né? Mas para isso a gente tem que agregar, como a gente prega, o trabalho que tem dos 12 passos, que é importantíssimo, é muito profundo. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de estudar detalhadamente os 12 passos, é muito rico. Da internação não ser uma internação espontânea, sim. é a internação induzida, é contra a vontade do usuário, né? Existem as internações compulsórias hoje, mas aí em alguns casos, quando é detectado uma certa periculosidade da gravidade da doença da pessoa, por exemplo, que ela já está sendo agressiva, já está tirando dinheiro de casa. Tanto da saúde dele, como também da segurança das pessoas ao redor, né? Exatamente. Então, se ele começa a ter furtos, roubos, o que é muito comum hoje em dia, porque quando a pessoa não tem o dinheiro, ele tem que alguma coisa
para Tem que saciar atrair, a né? vontade dele. Então você começa a perceber. E isso começa a ficar perigoso para todo mundo, né, doutor? Fica perigoso e aí que entra o paralelo que a gente tem que tratar a família, porque a família acha que o único que é doente é o outro, não é ele. Então, esse público da família a gente chama de codependente. William, como que você vê a questão dos pais, né? Você como pai também do adolescente, está entrando aí na adolescência, né, agora. Qual a sua preocupação, por exemplo, porque eles gostam muito de ficar sozinhos embaixo, e nem sempre, né, os pais estão cientes do que eles estão fazendo lá embaixo. Você fala, estão jogando bola, estão comendo alguma coisa, mas assim, os pais não ficam com eles. Existe essa preocupação com os pais? Você como pai, qual é a sua preocupação? Eu acho que você tem que estar bem envolvido, com a cabeça muito aberta para o diálogo. Assim, criar aquela relação mesmo de amizade, para você poder conversar abertamente e ele não se sentir constrangido em estar falando sobre aquilo com você. Acho que é um grande passo, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, o que a gente sempre comenta é o seguinte: saiba com quem seus filhos estão andando. Porque hoje em dia a adolescência não quer nem que leva para a porta da escola. A verdade é essa, né? Então tem que saber quem são os amigos, quem são os companheiros, com quem que vai. Quer dizer, pode parecer meio caretice no primeiro momento, mas com a realidade que nós vivemos, se você também não tiver uma família que dialoga, que conversa, que tem uma crença de valores, que tem uma crença religiosa, que tem uma união, uma interação legal. Né? Hoje em dia, até em algumas imagens que a gente vê, que eu pesquiso bastante, eu tenho uma foto de uma geração do futuro, qual que é? De uma criança saindo da barriga da mãe, já com o celular e já mandando mensagem. Agora, doutor Rafael, no caso de acontecer, de ter um morador que está causando realmente um problema sério no condomínio, ele pode ser expulso legalmente? No caso de drogas ou não? Então, ele pode ser multado, né? Ah, tá. Pode ser multado. Porque Aquela atitude antissocial, aquele artigo da lei do antissocial, isso daí se enquadraria? Sim. Se ele causa, né? Vulgarmente falando, no condomínio, ele deve ser sim multado, deve ser advertido, depois deve ser multado. Ele está na atividade, ele está fazendo uma atividade que causa atividade antissocial, que causa tira a paz do condomínio, né? Então, O Mauro fez um comentário sobre a questão dos jovens, usam muito desse, usam muito esse negócio do tem ruim de falar narguilé. Eu quero saber se isso aí afeta o jovem ou não. Tudo que é vício, que é tóxico, afeta. Porque tem fumaça no meio. Como charuto, afeta. Mas falam que um negócio lá que não faz mal. Não, faz mal. Faz Se mal. você fizer tragado, faz mal. Só para você ter uma ideia, desculpa, Mauro, só para você ter uma ideia, o uso do narguilé equivale a 100 cigarros. Nossa, olha só. Isso usado com... Mas não tem nicotina, não tem nada disso. Não, Mas eles colocam aroma, essências, aromas, entre outras coisas ali, porque hoje em dia eles colocam tudo que você. Tudo mais um e pouco. as drogas agora, porque eles fumam muita droga no narguilé também. Mistura, é uma mistura, os caras colocam maconha junto com... A São os questão mesclados é que o todos, narguilé né? ele tem um lado cultural. Ele já vem de outros países que fazem uso O culturalmente. pessoal acha que é bonito isso daí. Não, tem pessoas próximas da minha casa que usam na rua. Não, uma coisa é você ver, eu acho que também não dá também para você... Tem um problema de ser adolescente, tem aquele vigor do adolescente que acha que é imortal, que está sempre certo e que nada vai acontecer com ele, sempre vai dar um jeito. E não é bem assim. Primeiro que quando acontece qualquer coisa, primeiro que corre é pro pai ou pra mãe para resolver. Porque eles são extremamente corajosos, até a página 2. Então aí a gente vai resolver esses BOs, essas coisas todas, e isso é um transtorno, às vezes até é bom que aconteça cedo, que às vezes o cara leva um susto e tal, mas muitas vezes não. E claro que você não pode ser também aquele cara que sufoca, que vai fingir que... Você tem que aprender a conviver, você vai conviver com a maconha, com o amigo drogado, com as diferenças em geral, né? Então é difícil você saber em que momento você tem que intervir com veemência. Eu acho que é no exagero, né? Você começa o próprio narguilé. É uma coisa você ir numa festa e fazer uma brincadeira lá com os amigos. Outra coisa porque isso começa a ficar usual, né? Eles começam a se encontrar para isso. Diariamente. Diariamente. Agora tem a inversão de tudo isso, né? A gente está falando muito do adolescente. Muitos adolescentes não
não usam drogas, mas sim pais usam drogas, né? Que acabam dando um péssimo exemplo para os próprios Exatamente. filhos. E isso acontece muito, com certeza. Que meu filho falava assim, ai mãe, eu vou na casa do meu amigo que o pai dele fuma maconha, entendeu? Eu falei, aí você aos poucos você fala assim, poxa, então eu vou deixar meu filho conviver na casa dessa pessoa? Não vou. Então eu comecei a afastar meu filho dessa família, desse amigo, aos pouquinhos, lógico, sem ele perceber, porque senão você também faz a coisa meio radical, o adolescente também se revolta, porque ele gosta do amigo, o amigo não fuma, né? Não usa a droga, Tem que mas sim apertar, o mas pai. não pode espanar, né? É. Essa medida é dura, né? É complicado, doutor? mas assim, o pai usava normalmente dentro de casa e o amigo dele, ele era contra até, entendeu? Eu tive vários casos, e um deles que me chamou bastante atenção foi o ano passado, de um adolescente que eu atendia, ele estudava num colégio conceituado de São Paulo, e ele contou um episódio de que ele era usuário de maconha, ok? E um dos amigos também. Só que o amigo, quando foi flagrado, a escola chamou os pais para falar, olha, aconteceu isso. Para azar da escola, literalmente, duas situações. Os pais, além de serem pai e mãe usuários de maconha, Nossa. eram advogados. Meu Deus do céu. E o que aconteceu? Eles entraram com uma ação contra a escola, acusando a escola de... Aí o doutor sabe... Preconceito, discriminação, discriminação. Preconceito ou discriminação. Ou sei lá, eles entram com... Mas discriminação maconheiro, pelo amor de Deus, Ou né? então Bullying. Mas é que aquela O coisa, bullying. Mauro, de que usar maconha hoje é normal, não faz mal, faz tão mal quanto o cigarro, que é a mentalidade Lógico, de né? todo mundo. Qual a sua mentalidade que opinião, tem hoje. doutor Rafael, em relação a essa situação? Então, não sei ao certo por que a escola foi processada, né? Mas, assim, hoje em dia o usuário não é... Ser usuário não é mais crime. Descriminalizou o usuário. Já foi descriminalizado. Então, pode ser que eles tenham intervido judicial, entraram com uma ação judicial alegando que o filho não era usuário e deviam, ou algum dano moral que o filho não usava. Alguma exposição indevida, alguma exposição indevida, da enfim. garota. Infelizmente não agiram do modo correto. Procede, né? Não procede. Não agiram do modo correto. Mas... Eu ainda acho que exemplo é tudo na vida, né, doutor? Eu acho que... Sem dúvida. Eu acho que os pais têm que... Complicado, né? E hoje em dia a gente tem vários problemas sociais, o grande número de pais separados que dificulta muito, às vezes o pai dá um tipo de criação, a mãe já envolve outro, quer dizer, vai ficando cada vez mais difícil de a gente ter uma fórmula, né? Porque é uma Sim. coisa muito intuitiva, não tem como. Tem que adaptar ali, ser criativo e tentar amenizar o problema e principalmente não se enganar. Eu acho que o pai, o síndico, ele tem que se conscientizar, não se enganar para não ser conivente por omissão, né? Então eu acho que tem que falar e tem que fazer, tem que dialogar. Você não pode crucificar, mas você tem que acessar a pessoa. Mais do que isso, é importante que os pais saibam o que é a doença. Tá? Porque hoje em dia a gente vê que os filhos vivem uma relação terceirizada. Que pai e mãe trabalham. Então o que acontece? Vamos terceirizar. Né? Se os pais não tiverem essa conscientização de buscar informações, e hoje não é por falta de meios que não existem, eles estão criando sérios candidatos aí no futuro a terem que pagar um preço muito alto. Bom, Nossa, gente, estamos terminando mais um programa de Sim Poxa, mas passou muito rápido. Este bloco de Sim Não, Solution. não, eu falo assim, já é a Mas, segunda vez que o Dr. Nelson vem, a gente E fica é- morrendo de fazer mil e perguntas vai para ele, ter né? que vir outras vezes, doutor. Com o maior Porque prazer. Com o maior prazer. É um assunto muito relevante, muito complexo, que toda vez que a gente conversa, a gente consegue evoluir né? um pouco mais. E quem está nos assistindo tem uma visão menos traumática, menos cheia de tabus, porque o tabu também atrapalha muito, né? E falar de uma forma mais aberta, falar, sim, é um problema? É um problema. Tem solução? Tem controle. Você tem que
como várias outras coisas, né? Pode ser que não seja curável o vício, tem até o fator genético, inclusive. Também né? tem. Que nós vamos falar desse fator genético para drogas e para vícios em geral. E outras drogas que não são só essas que nós conhecemos, drogas de remédios, anfetaminas, analgésicos, tem gente drogada em tudo, né? Enfim, né? Então, enfim, é um assunto Nelson, inesgotável, doutor. Uma consideração final, um alerta para todos os jovens, pais, síndicos que estão nos assistindo. O que você deixaria de mensagem para todos nós aí? Bom, mais uma vez eu agradeço imensamente a participação aqui no programa. É um assunto que eu gosto muito de debater, porque eu trabalho, que esse é meu público-alvo, por trabalhar já mais de 15, quase 20 anos nessa área, e preocupado com o crescimento da humanidade nessa linha de dependência química, porque hoje em dia é um assunto que eu vou deixar também ali entre linhas, é o seguinte: falam-se tanto em legalização de drogas, mas para mim elas já estão legalizadas, porque de tão fácil acesso que elas são. Verdade. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Sim, com certeza. Meu muito obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Em breve estaremos aqui, se Deus quiser. Rafael. Obrigado, boa noite mais uma vez pela oportunidade. William. Boa noite, Liliana. Parabéns novamente pelo assunto. Eu queria deixar já o tema aqui para o doutor, na próxima, ele trazer dicas sobre como os pais detectarem o início dos filhos, para eles poderem reconhecer a situação. Perfeito. O tipo de comportamento, né? Convite aceito. Muito bom. Mauro, encerrando. Bom, mais uma vez eu fico grato pela presença do Dr. Nelson, que Obrigado é sempre muito colaborativo e muito esclarecedor. Obrigado a todos os nossos doutores que estão conosco, o William, que está com a gente. Liliana. Então, aqui encerrando, né, infelizmente, esse quadro que foi hoje especial, né, com vários empresários, especialistas e pessoas que atuam em condomínios e que já passaram por diversas experiências. Então, eu acredito que a gente tenha colaborado muito, né, com essas informações, principalmente com o Dr. Nelson falando, e que com certeza ele estará aqui mais vezes, assim como o Dr. Rafael também, que já vão se tornar aí, né, figuras importantíssimas para o nosso programa se tornar ainda mais o sucesso que ele é. Então, muito obrigada a todos vocês mais uma vez e fiquem com a gente aqui logo em seguida mais um quadro daqui do programa Sind Solution. Estamos de volta, então, com mais um quadro do programa Sind Solution. Estão gostando do programa? Com certeza, né? Olha quanta informação, né? E agora, mais um quadro, o quadro de dicas. Nós estamos aqui trazendo duas super convidadas também, amiguíssimas aí, já são parceiras nossas aqui da UpTV. Eu converso hoje, né, juntamente com o William, a Camila Obsta. Ela é diretora da Tuto Natural e vai falar sobre alimentos orgânicos, e também a Fátima Festini. Ela é gerente comercial da Fera Brasil e vai falar sobre a parte de comunicação visual e sinalização em condomínios. Boa noite a todos vocês, principalmente o William. Boa noite, William. Boa noite, Liliana. Agradecendo aí a audiência de todos os internautas da UpTV. O programa Sind Solution está sendo bem comentado. Estou fazendo bastante divulgação lá. Tá? Bastante. O pessoal está comentando que está assistindo. E assim, eu fico contente porque são sempre matérias
diferenciadas que despertam a curiosidade do nosso público, né? Que são os síndicos, os condôminos, etc. O público, de modo geral. E hoje estamos com 2 convidadas aqui, que são 2 assuntos importantíssimos, e vamos explorar um pouquinho do conhecimento delas, né, Liliana? Isso mesmo. Isso daí. Então, a Camila Obst, né, da empresa Tuto Natural, tem um conhecimento, experiência e trabalha nessa área de alimentos orgânicos. E a gente queria entender, assim, uma primeira pergunta que eu gostaria de estar fazendo para você, qual tipo de alimento que podemos chamar de orgânicos? Primeira coisa para o público conhecer um pouquinho melhor sobre isso. Começando do zero, né? Então, primeiramente, boa noite. Obrigada a oportunidade de levar sempre informação, né? Alimentos orgânicos são alimentos que são cultivados sem nenhum tipo de agroquímico, né? Além disso, sem nenhum impacto ao meio ambiente. E para ele ser classificado como orgânico oficialmente, ele passa por um processo de certificação, que é o que nós comercializamos na Tuto Natural. São alimentos exclusivamente certificados. Então, não é simplesmente o tiozinho planta lá e fala, eu planto orgânico, né? Em especial porque os agrotóxicos piores são os mais baratos. Então, se você não está lá 24 horas acompanhando, você não consegue ter certeza se o alimento é realmente orgânico ou não. Por isso que a gente se respalda de certificações mesmo, para garantir que são alimentos orgânicos. Então, são alimentos que você pode oferecer para a sua família tranquilamente, para os seus filhos, que você sabe que ele não vai causar nenhum problema de saúde, acumulativo, tal, que a gente, na verdade, não consegue saber, né? Existem inúmeras pessoas que já apresentam algum tipo de alergia de forma rápida, mas tem outras não. O que eu até falo, se você apresenta uma alergia rápida, é bom, né? Que isso aí você já vai, o seu corpo já elimina rápido isso, né? Mas se não, você pode ter alguns problemas, complicações futuras, né? De forma acumulativa no seu organismo. Assim, nós percebemos que nós estamos numa geração, assim, uma geração saúde mesmo, né? As pessoas cada vez mais se preocupando com a qualidade, né? Do tipo de alimento, demonstrando que se preocupam com isso. Então, acho que isso aí já inseriu, de certa forma, na mente das pessoas. E as outras que ainda estão com aqueles hábitos antigos, às vezes por falta de conhecimento ainda, Isso. não entenderam, às vezes tem um pouco de preconceito, porque acho que, às vezes inverte a informação. Né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho o público, né? Qual o público que hoje tem se interessado bastante nisso e de que forma que a gente pode estar envolvendo os condôminos nesse novo conceito. Legal. A alimentação saudável é uma alimentação de conscientização, né? Então, dificilmente, se a pessoa não teve a consciência, ela vai se alimentar de forma adequada. Ela vai ver o que é mais prático para ela, né? Que geralmente são coisas processadas, industrializadas, que é o mais rápido, né? Com a nossa loucura de vida do dia a dia, né? E aí você vai depois ter as consequências desses mau hábitos alimentares, que provavelmente também você não pratica algum esporte, alguma coisa, né? Então, isso já está mudando e a Tuto Natural pode colaborar de que forma, né? Junto a condomínios, nós fazemos delivery para toda a região do ABCDM. Então, qual é a ideia? Que a gente, através do e-commerce que nós temos na Tuto Natural, as pessoas façam a compra e a gente faz a entrega em dias programados. Então, por exemplo, em certa região ou em certo condomínio, a gente faz todas as entregas num dia específico. Hoje já tem alguns condomínios que a gente trabalha dessa forma, que além de ser mais seguro para o condomínio, né, fica mais barato para os próprios condôminos, porque a gente não cobra as taxas de entrega. E isso faz uma fidelização com que a gente pode trabalhar e desenvolver de outras formas também, né? Além de não simplesmente a parte comercial, a gente pode trabalhar com palestras, a gente pode trabalhar com atividades internas, como alguma recreação interna mesmo, visando a parte de conscientização. Então, a gente vai e faz um desenvolvimento de uma horta,
ou no próprio condomínio, ou orientação de hortas caseiras, ou simplesmente a gente pega profissionais de área, nutricionista e médico, e vamos trabalhar através de orientação de palestras. Hoje em dia tem crianças que não conseguem identificar o que são os alimentos, então a gente vai, através de brincadeiras, né, ensinar o que é uma berinjela, uma beterraba. É uma reeducação completa, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho bem amplo quando a gente faz esse tipo de fidelização com os condomínios, né? E, assim, tem tido uma faixa etária específica ou está bem diversificado o público que tem consumido mais esse tipo de alimento? Então, se a pessoa é acometida por algum tipo de doença, então aí não tem faixa etária, né? O que a gente verifica bastante são famílias jovens para início de introdução alimentar. Então, quando você vai iniciar a introdução alimentar do seu filho, geralmente você quer dar o melhor para ele. E aí a pessoa não pensa duas vezes e vai para o alimento orgânico. Então, isso é um público, a maioria dos nossos públicos são esses. E quando a pessoa tem consciência alimentar, aí é geral, né? Então, acaba sendo um pouco mais abrangente. Analisando, me parece assim que muitas pessoas ainda não inseriram isso como um hábito alimentar, de fato, porque é por falta de conhecimento mesmo, acho que é a maior parte. Porque se às vezes a pessoa ainda acaba indo no habitual mercado, supermercado, etc., e lá tem as sessões de alimentos específicos, orgânicos, ela olha aquilo lá, ela nem entende muito o que é aquilo. É. Aí, não, pelo desconhecimento, ela não vai escolher. Ela vai falar, vou no meu básico, no meu beabá, que ali eu sei que eu estou pegando. Bem de não errar, tem exatamente. Duas questões, né? Uma é isso do automático, e outra que ficou tão rotulado que o orgânico é mais caro, que a pessoa já nem quer ver, ela não se permite se alimentar de forma saudável, porque ela já tem esse rótulo de que é mais caro, então eu não vou fazer esse investimento. Lá na Tutu Natural, eu fiz um trabalho muito forte e a gente consegue falar com convicção que os orgânicos que nós comercializamos, e comparado com os alimentos convencionais de supermercado, a gente está com preços bem competitivos. Então, não dá para justificar que você não vai se alimentar de forma saudável. Argumento. Exatamente, não dá. Então, bora se alimentar saudável, né? Começar a fazer esse trabalho de conscientização, então, nos condomínios. Pelo menos aqui, a princípio, vocês têm trabalhado mais fortemente na região do Grande ABC. O nosso foco, né, em especial por ABC. causa da região do delivery, né, é a região do ABCDM. Tá. Então, que é o que a gente atende atualmente. Maravilha. Fátima, né? Depois a gente volta a falar com a Camila Legal. de novo um pouquinho. A gente interage. Fátima Festini, da empresa Terra Brasil, ela é especializada na área de sinalizações, das obrigatoriedades, exigências das entidades, órgãos competentes, e você tem alguma coisa para a gente poder estar falando em relação a quais tipos de sinalizações que seriam obrigatórios hoje nos condomínios? Sim. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Obrigada pelo convite. Na Fera Brasil, nós fazemos comunicação visual de modo bem abrangente. Tem uma série de nichos que a gente atua hoje, mas, de um modo geral, para condomínios, a parte de sinalização é a mais importante que a gente precisa falar. Sendo que existem duas vertentes, vamos dizer assim, que são importantes a gente falar, porque tem uma que é obrigatória, que é a sinalização de pânico e de incêndio. Essa tem que obedecer a uma norma, né, que inclusive é uma norma da ABNT, NBR, e já tem que ser obedecido, inclusive com relação a materiais, uma série de questões. O não cumprimento hoje, no condomínio já constituído, quem assume a responsabilidade? O condomínio. Sim. No caso, o síndico, sim, que é o representante. exatamente, né? Então, exatamente. Tá. E é importante observar que a gente tem visitado uma série de condomínios em que a gente percebe que não, por falta de conhecimento, está sendo feita uma aquisição de materiais que não são exatamente os que a norma prevê. E isso já deixa em condições de tomar uma multa,
famosa propaganda enganosa. Exatamente. Compra uma empresa, contrata um fornecedor dizendo que você está fazendo tudo certo. Sim. E às vezes o síndico, o condomínio não tem esse a gabaritagem conhecimento técnica suficiente e entende que aquilo está correto. Exatamente. É até meio capcioso, porque, na verdade, existe um mercado muito poluído, porque você, às vezes, tem que concorrer de igual para igual com algumas empresas que dão um valor extremamente mais baixo, só que elas estão fora da norma. E aqui não é só uma questão de multa, né? Aqui é uma questão de segurança, é a vida das pessoas. Né? Porque se você tem uma questão de um incêndio, de um pânico, a pessoa pode morrer se não tiver uma sinalização Como feita é que um de síndico maneira hoje correta. consegue analisar uma empresa que está cumprindo as normas ou não? Se ela não, ela vai começar a buscar no mercado. Sim. Na verdade, isso é muito simples. A partir do momento que a empresa que faz esse tipo de sinalização, lá na Fera Brasil, nós temos laudos que garantem todas aquelas questões que são importantes de serem observadas e que são necessárias. É uma exigência que elas sejam observadas. Né? Então, você tem essa condição a partir do momento que você exige o documental. A empresa tem como fornecer isso. Ok. E você queria falar sobre a questão do tipo de sinalização, no caso. Sim. Esse material, ainda dentro do material de sinalização de emergência, ele chama-se fotoluminescente. E esse material, a principal característica mais importante é a questão da luminância, ou seja, quanto tempo aquele material vai permanecer visível após a extinção da luz. Né? Então, essa norma ela prevê que o tempo mínimo é de 18 horas. Nossa, olha, vou ser sincero, acho que muita gente isso. não tem esse conhecimento. Exato. E aí o que ocorre? Essa questão do time. Sim, e no mercado a gente tem materiais que são a partir de 6 horas e que são vendidos para esse tipo de finalidade. Ou seja, completamente fora da norma, porque são 3 vezes menos do que a norma exige. Entendeu? Síndicos, Muito condomínios, ó. Isso, hein, gente? Essa é uma dica para todos ficarem atentos. E onde que ele recebe um produto, um material? Como é que ele consegue saber isso? Tem alguma especificação técnica? Na verdade, tem uma série de... o básico, a documentação mesmo, é o laudo, mas assim... Há um laudo garantindo essa durabilidade, existe um laudo do material que a gente utiliza para fazer as placas, enfim, o material de sinalização. Né? Mas é uma questão prática. Você extinguiu a luz, ela tem que ficar visível por 18 horas. Entendi. Entendeu? Claro, você não vai ficar 18 horas Faz olhando, um test drive. Exatamente, é uma questão de na prática, né? É isso. E aí tem as outras questões também, que são as sinalizações que não são, vamos dizer assim, obrigatórias, mas são também necessárias, que são as de informação dos ambientes em si. É necessário, num condomínio, você informar tanto os condôminos quanto os visitantes dos locais, onde ficam os locais, as áreas comuns. Uma informação de direcionamento de elevador, de andar, de porta de apartamento. Parecem coisas simples, a gente não se... Essas normas e regras, elas diferenciam de condomínios residenciais para comerciais? Sim, tem uma diferenciação, mas assim, de um modo geral, você tem um pouco mais de possibilidade de escolha, já que, tudo bem, você vai precisar ter aquilo, mas o material você tem aí sim você tem uma possibilidade imensa. E vai desde um material que é mais simples, menos oneroso, né, para um condomínio, dependendo da classe, enfim, né, até os condomínios de alto padrão. E aí você pode escolher o material que quiser. Então... O que eu estava comentando aqui com a Fátima nos bastidores é que, assim, o síndico, não existe profissão síndico, né? Uhum. Então, ele não tem a obrigatoriedade de já possuir o conhecimento técnico, sim, certo? Onde ele justamente contrata as empresas especializadas para dar essa orientação a ele. E muitas vezes a forma como essas empresas chegam até o síndico vem muito da forma errada, né? Exato. Vem por uma indicação aqui ou acolá e não exatamente pelo próprio preço, né? E não exatamente por preservar a qualidade técnica daquilo que ele está adquirindo, né? Sim. Eu estava até sugerindo aqui para a Fátima, os síndicos eles têm que começar a exigir uma vistoria técnica pelo menos uma vez por ano. Por quê? Uma vez por ano. Hoje eu sou síndico, 2016, 2017 eu não sei se eu continuo como síndico. Então, cada síndico que entra no condomínio, ele deveria exigir esse laudo técnico, esse parecer técnico de como está a situação atual. Por quê? Amanhã ele é
autuado, ele vai alegar ignorância? Ah, eu não sabia. Até porque... Não, eu não sabia, mas você tinha que ter corrido atrás de se informar. Sim, sim. Até porque o que acontece? Né? Existe, lá na FERA é o que a gente fala, né? Existem empresas tão boas quanto a nossa FERA, né? Bastante idôneas, Competente, sabe, né? competentes e tudo mais, que fornecem todo esse respaldo para o cliente. Né? Ele, inclusive, se o cliente quiser comprar só a sinalização de emergência, de segurança, ele pode. Se ele quiser comprar só outra de demarcação de ambientes, porque também isso daí tem durabilidades diferentes. O que é demarcação de ambientes? Explica um pouquinho. Informar os locais, por exemplo, informar uma área de piscina, salão de festa, churrasqueira, pet care, que está muito em voga hoje em dia, né, para os animaizinhos. Tem alguns condomínios que também tem orquidário, enfim, tem uma série de coisas que hoje em dia estão aparecendo e que são necessárias, né? Você demarcar, você informar tanto para os condôminos quanto para os visitantes onde são esses locais. E né, quem nas áreas fiscaliza comuns. esse tipo de, assim, em termos de órgãos, quais os órgãos hoje que fiscalizariam, poderiam estar fiscalizando os condomínios nesse item? Então, são duas coisas, a prefeitura, né, e o Corpo de Bombeiros também, porque quem diz se as placas de segurança estão corretas ou não, é uma fiscalização de Corpo de Bombeiro. Entendeu? Ok. Eles é que assinam para que possa fazer. Agora, as outras, não, de ambientes, não, aí já fica um pouco mais aberto. Né? É isso. Muito bacana, viu? Olha só. Camila, por exemplo, assim, eu não sou uma consumidora de alimento orgânico e não tenho conhecimento, como muitas pessoas. Como que vocês fazem algum tipo de trabalho, assim, de degustação? Porque pelo fato das pessoas não terem conhecimento, como que é feito isso? Para as pessoas poderem ter mais acesso a esse tipo de alimento e, de repente, começar a ter uma vida mais saudável, né? Legal. Isso é um dos trabalhos muito fortes que nós fazemos na Tuto Natural, que é até para despertar a paixão das pessoas, né? Porque então, o alimento orgânico, ele é tão mais palatável que quando a gente oferta frutas, tomate, ou até mesmo uma folha, uma simples folha que a pessoa identifica o sabor, que fala, nossa, eu nunca sabia que tinha esse sabor, né? Então, agora, por exemplo, a época de morango é paixão nacional, né? Morango. Só que depois que você consome um morango orgânico e você tem todo um histórico de um consumo de orgânico, do morango tradicional, você vai ver que realmente é uma fruta saborosa. Se surpreende. É surpreendente. E Com como que certeza. surgiu essa ideia de vocês trabalharem com alimentos orgânicos, né? Pelo fato de não ser uma coisa realmente comum, né? Eu já tenho um histórico familiar de uma alimentação diferenciada, né? Eu venho de uma religião chamada Igreja Messiânica, que dentre uma das colunas de salvação que nós falamos é através da alimentação. Então isso já é bem enraizado, né, em mim. Eu tenho de formação, sou engenheira química e, na verdade, a Tuto Natural foi aberta por um ideal pessoal, né? Então, eu larguei um mercado, né, executivo, corporativo para eu atuar num sonho, né, de um ideal mesmo de vida. E hoje você é uma grande empresária nesse ramo, por que não, né? Por paixão, né? E assim, eu também me vi como uma executiva, né, correndo tal, de não ter acesso aos alimentos. E aqui na região do ABC, né, a gente acaba, quando quer comer ou quando quer ter acesso a alguma coisa de melhor qualidade, você vai para São Paulo para comprar. Então, eu fui querendo empreender e não tinha por que não ser aqui na nossa região. Até mesmo para eu ofertar para minha família alimentos orgânicos, eu não tinha acesso a isso. Então, a ideia de abrir foi isso. O acesso era muito escasso, né? Ainda é bem difícil, né? Eu posso dizer que, para mim, para eu alimentar a loja de produtos orgânicos, eu tenho que garimpar muito para eu conseguir ter essa oferta de produtos que nós temos hoje. Hoje, dá para se alimentar tranquilamente de tudo que a loja tem. Você não precisa ir, que a gente fala mendigando, né? Compra um pouquinho, né? Ali, um pouquinho ali. Não, hoje a loja consegue suprir total. E aí, por isso também que eu incentivo bastante essa nossa possibilidade de penetração em condomínios,
porque, em especial, as mulheres estão muito no mercado de trabalho e não têm a possibilidade de repente, oferecer o melhor possível para as famílias. E as crianças também começarem já desde cedo, né? Exatamente. Já ter uma educação Então, alimentar a gente saudável. está se adequando cada vez mais à realidade familiar. Então, por isso, até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, William, que nós acabamos criando cestas para ofertar o que tem de melhor, por exemplo, na semana, para a pessoa não despender tempo nem escolher o que ela vai querer. Então, por exemplo, essa semana nós temos morango, temos laranjas diversas, abacate. Então, a gente põe o que tem de melhor dentro de uma cesta com um custo fixo e mais barato do que se ela comprasse individualizado. Isso que eu ia Maravilha, perguntar, essa isso. questão de valores, né? De alimentos orgânicos e alimentos comuns, né? Que a gente encontra. Existe muita diferença de valores? Isso ou não? Então, a gente está trabalhando de uma forma para ficar bem Mais igualado equiparado, né? Ficar bem competitivo. Para ficar bem interessante, assim, para quebrar mesmo essa justificativa de não se alimentar por Certíssimo. causa do preço. Não, essa questão das cestas aí. Isso, e a é gente legal está isso. adotando outros tipos de formas para tornar mais acessível mesmo, né? Porque a gente está no dia a dia, aquela correria, você quer pegar o prático, né? O selfie da vida. E você Isso. tem já como você se programar nessa linha, você quer preservar o tipo de alimentação. É porque que vai quando você consumir. pensa alimento orgânico, você pensa num quê? Num hortifruti. Mas na Tuto Natural é abrangente. Nós trabalhamos com hortifruti, que é a nossa linha principal mestre, mas eu também tenho alimentos congelados, que você pode ter alimentos fast food de forma saudáveis também. Então, nós também temos essas opções. Olha que legal. Então, realmente dá para você ter uma alimentação prática e mais saudável, com as opções que nós podemos ofertar. Então, por exemplo, essa questão das cestas. Então, você compra uma cesta para uma família de 3 pessoas, tem uma opção lá rápida. Para uma família um pouco maior, também tem uma opção que tem uma quantidade um pouco maior. É região específica BCDM. Nós somos bem cobiçados para São Paulo. Que legal. Eu restringo ainda a gente ir para lá, pela questão de ser produtos perecíveis, pelo trânsito que tem. Tem todo um cuidado, né? E eu acho que o logística, ABC também precisa de muito carinho. Não, Também. Eu estava falando, acho que é uma ótima oportunidade que a região do ABC está tendo, né? Porque, assim, é novidade para nós, por isso que acho que é uma ótima dica. Que Não, tá as sendo duas, deixada aí. as duas vieram com dicas totalmente diferentes, que ninguém verdade. fala e a gente está trazendo aí Isso de daí. primeira mão para vocês, síndicos, né? Olha só que legal. Maravilha, Liliana. Parabéns, então eu queria só que a Fátima então deixasse suas considerações finais, seu recadinho para o síndico, o que ele tem que se alertar, um alerta para ele. Agradecer novamente a oportunidade, né, e dizer que a gente está na Fera Brasil, disponível justamente para atendê-los da melhor maneira possível, né? Então, se for necessário fazer um atendimento sem compromisso, a gente vai até lá, verifica o que Uma vistoria precisa, técnica, né? faz uma verificação para que eles possam efetivamente estar dentro das normas, o que é muito importante, né? Muito. Acho que é importante você ter as coisas da maneira correta, para que depois você não tenha surpresas desagradáveis, né? E principalmente numa situação mais séria, mais grave, não ocorram problemas maiores, né? É o que eu falo para o síndico. Compartilhe responsabilidades, né? Se você acredita que você não tem autonomia suficiente para ter uma tomada de decisão, apesar que é um item de segurança, que a responsabilidade recai sobre o condomínio, e juridicamente falando, o condomínio, quem é responsável é o síndico, Sim. ele não quer atribuir a ele, de repente, uma tomada de decisão que vai acarretar um custo financeiro, de repente não está planejado, então convoca a Assembleia, leva isso para a Assembleia, decide isso na Assembleia, e se assim a Assembleia decidir não contratar, ele está eximindo a responsabilidade dele. Exato. Entendeu? Vamos chegar amanhã, ele tem lá a Assembleia Soberana, né? Exatamente. Mas aí ele deixa bem claro a isenção dele em relação a isso. Ele está levando o assunto, o tema, a importância e a necessidade. Exatamente. Eu acho que é exatamente por aí. Camila, sua consideração final, por favor. A gente também adora levar informação, né? Sim. Então, eu também estou à disposição para o que achar interessante dentro de condomínio, ou para palestrar,
para a gente fazer alguma interação com Começar criança. a trabalhar essa parte de conscientização nos Isso, condomínios. até mesmo a questão de degustação que você comentou, a gente Isso. pode fazer interno em condomínios Olha que também. legal. Ó, os dois temas, eu acho que vale a pena a gente até tentar promover algumas palestras, convidando os síndicos para Isso. participarem, Muito legal. Isso. né? A gente começa a envolver os síndicos no dia a dia. A gente fala ótimo. de férias aqui, né? Olha só, Fera Brasil, 2 férias hoje aqui dando seus recados, né? Trazendo essas informações e conhecimento para você, síndico. Obrigada, William, mais uma vez por comandar essa entrevista, né? Eu que agradeço, Eliana. Estamos aqui à disposição todas as vezes que forem necessárias. Com certeza. E um abraço a todos vocês que nos assistem. Fiquem aí que já já a gente volta. Sempre continuando o programa com bastante alegria, bastante animação aqui, porque vocês estão fazendo sucesso cada vez maior desse programa. O programa está tendo uma grande repercussão, né, no Brasil, no mundo inteiro, para todos vocês síndicos do Brasil inteiro acompanhando aí toda a nossa programação, esses quadros que vêm trazendo muita informação para você e convidados assim totalmente especializados na área, falando em primeira mão aqui para você. Agora, momento jurídico, né? Ele voltando sempre para o nosso programa, Rafael Rios, Dr. Rafael Rios, ele que já se tornou nosso consultor jurídico, ele que é advogado, está aqui mais uma vez, aqui no nosso programa, e sendo comandada essa entrevista com William Gonçalves. Muito boa noite a vocês dois. Boa noite, Liliana. É um prazer novamente estar aqui participando desse quadro Momento Jurídico. E eu tenho certeza assim que é um assunto, um tema que o pessoal vai adorar. Já deixou todo mundo curioso aí, hein, William? Dr. Rafael, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo, tendo oportunidade de explicar e elucidar possíveis dúvidas que tenhamos aí. E ele que veio uma vez para participar, né? O público gostou e ele está aqui sempre de volta trazendo mais informação para nós. E aí, William, então é com você. Conta pra gente então qual o tema aqui tão polêmico e tão interessante assim. É um assunto que o pessoal toma muito cuidado, está sempre comentando, falando, porque até então, há um tempo atrás, não existia assim uma unanimidade, né? Existiam defesas de posições, né? Mas o doutor Rafael hoje veio trazer algumas notícias recentes, né? Novas, que é importante. E o assunto é desconto em taxa condominial. É possível? É legal? Então a gente vai falar a grande diferença entre a legalidade e a possibilidade, né? E a gente está aqui hoje para estar conversando com o doutor e a gente começar a fazer esse bate-papo aqui hoje sobre isso. Exato, William. Hoje, em tempos de inadimplência, em tempos de crise, fica muito difícil pagar o condomínio em dia. Então, existem alguns condomínios que adotaram a prática de conceder descontos para quem paga antecipadamente a taxa condominial. Como é que funciona? Se o condomínio, porventura, vença todo dia 10, né? Então, o condomínio estabelece que até o dia 5, o condômino que pagar até o dia 5 receba aí um desconto de 10, 20, enfim, algum valor que fique pré-estabelecido. Tá? Então, se ele pagar até aquela data, até dia 5 antecipadamente, existe esse desconto. Agora, caso ele não pague dia 5,
pague posteriormente a essa data, aí existe o acréscimo, em vez de haver o desconto de 10% ou 20%, enfim, da porcentagem que ficou estabelecida no condomínio, existe o acréscimo, né? Então, se existia aí uma dúvida se era possível ou não, se era legal ou não, então o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele veio pacificar essa questão. Então a questão pode ser feita sim. Pode sim ser dado desconto aos condôminos que porventura venham pagar antecipadamente. Só que tudo isso, todo esse procedimento, toda essa questão aí de valores tem que ser previamente estabelecido em assembleia. Tá? Não é o síndico não pode ao bel prazer pensar, vamos dar desconto para quem pagar. Não é tão simples assim, até porque você sabe muito bem que o condomínio ele não gera lucro, né? Ele não recebe as taxas condominiais com a pretensão de lucrar em cima. Ele simplesmente recebe as taxas condominiais para repor caixa, porque ele teve aí um gasto, um mês, por exemplo, mês de junho, o condomínio teve um gasto de R$13 mil. Tá? Então, em julho, espera-se que pela previsão orçamentária, espera-se que por toda a questão aí financeira, ele, em julho, arrecade de volta, pegue de volta esse valor que ele gastou em junho, né? Para que não haja aí déficit no caixa e se pague aí a conta de água, a conta de luz, os funcionários, os fornecedores, né? Então, existia sim essa questão. Pode ser dado desconto, não pode ser dado desconto. Então, o STJ falou que sim, pode ser dado o desconto. Só que é aquilo que você bem mencionou no começo da entrevista. O STJ entendeu que se pode, tá? Mas não adianta darmos desconto, né, num condomínio se ele recebe aquele dinheiro para poder colocar as contas dele em dia, né? Porque se ele der o desconto e faltar, a conta não vai fechar, vai virar uma bola de neve, né? E ele vai começar a ficar, ele buscando a adimplência dos seus condôminos, vai começar a ficar inadimplente, até mesmo com os próprios condôminos, né? A questão aí de água, não vai pagar água, então isso vai refletir inclusive para os próprios condôminos. Então, tem que ser uma situação adotada num condomínio, mas não pode ser ao bel prazer ou uma aventura. Tem que ser muito bem pensado, tem que se fazer uma engenharia aí financeira muito séria, tá? Para que não falte dinheiro aí nas possíveis no caixa do condomínio. Não, perfeito. Doutor, era justamente isso que nós estávamos aqui no bastidor, né? Tentando chegar no consenso de ideias, né? Porque a gente imagina assim, um condomínio, como o doutor mesmo falou, o condomínio ele não possui fins lucrativos. Como se chega a uma taxa condominial? São os custos fixos que eu tenho no empreendimento. Cada porte, dependendo do porte do empreendimento, uns têm funcionários próprios, outros têm funcionário terceirizado, um tem limpeza, outro não tem limpeza, outro tem piscina, outro não tem piscina, enfim, vai da particularidade e a formatação de cada condomínio. Mas o básico, né? Conta de luz, conta de água, funcionários, para-raio, as coisas todas que o condomínio precisa ter. Se chega a um valor, vamos supor que um condomínio aí que tenha 10 condôminos e chegou que para pagar as contas do mês, só as contas, 0 a 0, para ficar no 0 a 0 empatado, tem que se arrecadar R$1.000. Então é R$100 para cada condômino. Aí vamos supor que eu chegue para a Assembleia, o síndico chegue para a Assembleia e falar, pessoal, vamos aprovar, ao invés de vocês pagarem no dia 10 os R$100, se vocês me pagarem esse condomínio até dia 1 ou dia 5, eu vou conceder 10% de desconto. Vocês vão, em vez de você pagar 100, você vai pagar R$90. Aí se chega os 10 moradores e pagam esse valor com desconto, para conceder os R$10 de desconto, né? Dá os R$90, vezes 10 unidades, eu cheguei a uma arrecadação de
R$ 900. Ué, mas eu fiz uma previsão que para pagar todas as despesas, eu precisaria ter R$ 1.000. Da onde eu vou tirar os outros 100? Quem vai completar esse orçamento? Porque não adianta eu fazer uma ação popular, politicamente falando, digamos assim, me elege como síndico e eu concederei na próxima Assembleia 10% de desconto. Então não existe isso. Então é uma coisa assim que tem que ter uma responsabilidade muito grande. Por isso que essas decisões no STJ me preocupam. Não que não ache interessante isso acontecer. Acho que a gente tem que entrar num processo de evolução constante, certo? Mas tem que ter respaldo, né? Tem que ter um respaldo no sentido que uma regra, olha, com base, se tiver assim, essa. Senão me preocupa, de repente chegam uns doidos aí, me levam um assunto desse para uma Assembleia, aprova isso daí na Assembleia, daqui a pouco os condomínios vão, olha, déficit orçamentário. Sempre afirmo e reafirmo aqui, inclusive, no Syndic Solution, pela questão da assessoria condominial. Tem que ser uma assessoria séria, né? Não pode ser uma assessoria irresponsável, porque ela tem que trazer, se porventura for levada à pauta da Assembleia essa questão, a assessoria condominial, a empresa que cuida do condomínio, tem que levantar toda essa questão, né? Olha, pessoal, a gente não tem condição, a gente não pode dar um desconto, porque senão vai faltar dinheiro. Então é por isso que tem que ser muito... os síndicos, no geral, tem que ficar muito atento à questão aí da assessoria só um condominial. complemento. Talvez, doutor, dos argumentos que possam ser utilizados, sim. Olha, hoje o seu condomínio tem 27% de inadimplência. Bem, se eu tenho que arrecadar R$ 1.000 e eu já sei que 27% dos meus moradores não vão pagar o condomínio em dia, eu sou obrigado a colocar 27% a mais na minha previsão orçamentária para cobrir os inadimplentes. Então, vamos lá. Ao invés de ser R$ 1.000, estaria sendo R$ 1.270, 10%, 27%, é isso? 27%, não, mais até, né? 27% a mais dos R$ 1.000. E ao invés disso, eu falaria o seguinte, pessoal, vamos tentar diminuir os 27% de inadimplência, porque 27% de inadimplência hoje eu estou inserindo dentro da previsão orçamentária para que os demais 7 moradores, 27% é praticamente 30, né? Estamos falando de num condomínio de 10 unidades, 3 moradores não estão pagando. Vamos arredondar para 30%. 3 moradores não estão pagando. E os outros 7 estão pagando pelos 3. Então eu peguei essa taxa condominial, os R$300, e dividi pelos outros 7, digamos assim, para que os 7 pagando em dia cobre o furo dos outros 3. Aí eu chego para esses moradores, ou até para o morador que está indo na empresa, se você pagar com antecedência, eu te dou 20% de desconto. Porque de repente pode fazer um cálculo, hein, pessoal? Eu inseri 30% de inadimplência na taxa condominial. Porém, se você me pagar com 5 dias de antecedência ou 10 dias de antecedência, eu te dou 20% de desconto. Eu consigo justificar a conta. Olha, desses 30% que eu inseri na taxa condominial, quem pagar antecipado, eu dou 20% de desconto. Com qual propósito? De que aqueles inadimplentes priorizem e também passem a pagar em dia. E aí sim, todos pagando, mesmo que todos pagando com 20% a menos, eu entendi que na minha previsão orçamentária eu havia colocado 30% de inadimplência. Então, eu tive da onde tirar para substituir o caixa. Eu não fiquei. Então, tudo isso tem que ser bem conversado. Bem planejado. Bem planejado. Porque às vezes a pessoa coloca lá 10% de inadimplência e o condomínio está tendo 25%, 30% de inadimplência, vai furar o caixa, não vai dar certo. A palavra desconto é muito gostosa, né? É sempre bom pagar alguma coisa com desconto. Todo mundo gosta. Tem que ser feito com muita responsabilidade, bem planejado, uma engenharia bem certinha para a conta fechar. Sim. E existe também as correntes contrárias a isso, que falam o seguinte:
Se você está dando 20% de desconto, você está antecipando o vencimento. Tá? Por quê? Porque depois desse vencimento antecipado, você vai estar cobrando essa pessoa 20%, ou seja, você está burlando a lei. Porque a lei fala que a multa é 2%. Né? O Código Civil ele prevê 2% de multa. Então, se você antecipa o vencimento e após esse vencimento, quem não pagar até lá vai sofrer um acréscimo de 20% ou 10%, enfim. As correntes contrárias a esse entendimento afirmam que você está acrescendo aí ilegalmente uma multa que não poderia existir. Também é um ponto de vista bem válido, né? Porque se você colocar isso na ponta do lápis, realmente será isso que vai acontecer. Você simplesmente está antecipando um vencimento e quem não pagar até ali está tendo um ônus a mais aí pelo não pagamento, né? Então é outra questão também que o condomínio tem que se analisar. Tem que se analisar se ele vai querer também entrar numa briga jurídica, né? Numa briga judicial. Sim. Com quem se sentir ferido desse lado, né? Não, só reiterando, para deixar mais claro, né, doutor, com relação a esse exemplo que eu citei em relação à inadimplência, da margem de inadimplência, o condomínio colocou lá 27%, 30% de inadimplência. Se todo mundo pagar, eu vou ter 20% de desconto pagando antecipado, então a conta fecha. Mas se todos pagarem, por quê? Se aqueles outros 3 que já não estavam pagando continuar não pagando, os outros 7 vão pagar com 20%, furou o caixa de qualquer jeito. Vai virar uma bola de neve. Exatamente. Então, é um trabalho assim. Por isso que eu acho que ainda vai ter muita lenha para ser queimada nessa conversa aí, viu, doutor? Sim. São Paulo, especificamente, pela nossa visão, não é o lugar que mais se aplica a isso, né? Existem muitas aplicações dessa questão do desconto no Rio de Janeiro, na Bahia. Eles estão já há um bom tempo utilizando desse artifício para tentar fugir da inadimplência. Né? Do Rio de Janeiro, já há muitos anos eu via o pessoal falar aqui gera desconto se pagar antecipado. Eu falei, nossa, antes de leis, etc., eles já aplicavam. Então, só para deixar bem claro, isso não é uma lei, tá? Isso não é uma lei... Isso foi um entendimento jurisprudencial. Entendimento jurisprudencial são decisões judiciais que se repetem, né, e se forma um entendimento judicial que vira tem força de lei, mas não é uma lei. Jurisprudência. Isso, né? A jurisprudência, exatamente. E hoje é possível agora outras ações pegarem essa jurisprudência e tentar ser aplicada em outras. Sim, são chamados casos análogos, né? Para que sejam mantidas as mesmas posições. Sim. Tá. Exatamente essa questão. Tá bom, é isso aí. Olha só, hein? Quem diria, né? Um tema desse dá o que falar realmente. Dá para deixar os síndicos todos assim muito atentos, né? Com possibilidade sim, de negociação aí, né? Mas uma coisa ficou muito clara. Não é uma regra padrão. É uma coisa muito particularizada, muito peculiar. Cada condomínio tem a sua característica. Se amanhã o condomínio fala, William, vamos querer levar esse assunto para a Assembleia. Precisa ver se o perfil, o quadro, né? Igual o doutor falou, a engenharia financeira daquele condomínio, consegue comportar. Porque se ele não tiver configurado de uma forma que ele consiga sustentar aquilo, não serviu para nada. Não, só piorou a situação econômica do condomínio. Suas considerações finais, então, doutor Rafael, agradecendo mais uma vez a oportunidade e a paciência que vocês têm comigo. Obrigado mais uma vez. Estou à disposição. Prazer, doutor. Satisfação mesmo estar conversando com o senhor aqui hoje. E eu espero nas próximas a gente poder estar trazendo mais assuntos polêmicos. Eu adoro assunto polêmico. É isso daí. O programa aqui promete, né? Agora com os dois aqui. Bom, estaremos aí agradecendo, primeiro de tudo, a todos os nossos parceiros, né? Que contribuem para esse programa ir para o ar toda semana. Quero deixar meu grande abraço, meu carinho a todos vocês, parceiros, amigos, né? Queridos, que compartilharam de toda a mudança aqui da emissora, de toda a infraestrutura da emissora UpTV também. Meu grande abraço a todos
todos vocês. E esperamos vocês, então, de volta, né? Todos vocês teleinternautas, síndicos e condomínios, na próxima terça-feira, às 18 horas, aqui na UP TV.